Olá novamente, meninos e meninos. Nós estamos aqui para mais uma aula sobre a República Velha. Dessa vez nós vamos falar sobre as revoltas na República Velha, que vai englobar as revoltas que ocorreram na República das Oligarquias e na República das Espadas. Nós temos que pensar que esses movimentos, que foram movimentos rurais e movimentos urbanos, ocorrem em regiões e em camadas sociais, principalmente nas mais pobres, e que não vai ter reflexo de uma região para outra, tá? Esses movimentos vão permear, naquele momento, uma chamada para as questões sociais, políticas, econômicas daquela região, aquele extrato que vai buscar mudanças. Nós temos dentro nas revoltas, nós temos Canudos, revolta da vacina, revolta de Chibata, o cangaço, contestado, a greve geral de 1917, o tenentismo. E nesse meio tempo nós temos um movimento artístico, o movimento da Semana de Arte Moderna de 1922. A primeira revolta do período que nós vamos estudar é Canudos. Canudos ocorreu, a revolta de Canudos, em 1896 e 1897. E ela se deve à crescente miséria dos sertanejos, à exclusão social e à opressão. Principalmente porque as autoridades, o governo central, estava pouco ligando para o sertão. Então nós vamos ter, inicialmente, essas questões econômicas, mas vai se associar também às questões religiosas. Por quê? A comunidade de Belo Monte, que foi criada por Antônio Conselheiro, ela vai ser nas margens do rio Vaza Barris, na cidade de Canudos. Essa comunidade vai se mostrar uma comunidade de uma economia comunitária crescente, onde que as pessoas vão buscar ajuda, auxílio, principalmente porque Antônio Conselheiro é visto como Messias. Ele vai ter várias falas contra a República. Ele queria um retorno da monarquia. Ele faz previsões de que o mar iria virar sertão, o sertão iria virar mar. E isso atinge muito a questão do sertanejo, que é muito simples. Então tem essa questão messiânica. As pessoas vão sair da região pobre, da região seca, e vão buscar a comunidade de Belo Monte como uma forma de melhora de vida, uma forma de criar uma condição melhor, porque lá tem um trabalho comunitário, as pessoas começam a se ajudar, a se auxiliar, plantar no coletivo. Isso é uma nova dinâmica. Você sai dos coronéis, a aba dos coronéis, e vai vir uma comunidade comunitária, uma comunidade que você aceita, onde você busca um fim em comum. Então isso vai fazer com que o Arraial de Belo Monte, essa comunidade, cresça rapidamente, a fama de Antônio Conselheiro se espalha e ele vai ser visto como um inimigo da República, porque vai ser contra o casamento civil, a questão de nascimento, o Estado laico e pré-contra o Estado laico. Então ele vai ter essa acusação de ser monarquista e ele vai sofrer uma forte oposição esse evento da igreja, do latifundiários, que os coronéis estavam perdendo seus sertanejos para essa comunidade, e o governo, tanto local quanto federal. Primeiramente local, porque é um perigo para aqueles coronéis que estão se enfraquecendo. E federal, por causa dessa questão de ser contra a República, as ideias monarquistas, que então eles estavam ainda combatendo, ainda em 1896, 1897, ainda era muito forte esses movimentos de retorno à monarquia. E esse Canudos é visto como um movimento monarquista. O presidente Prudente Moraes vai fazer uma quarta expedição com quase 12 mil soldados de 17 estados diferentes para acabar com Canudos. Nós vamos ter uma forte repressão em Canudos, vão ter aproximadamente 25 mil mortos
E esses soldados da 4ª expedição irá queimar em torno de 5.000 casas, para nós termos uma dimensão do tamanho de que estava esse arraial em pouco tempo, como ele cresceu. Ele é importante porque teve também a cobertura de Euclides da Cunha. Então nós sabemos da história de Canudos devido à sua obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que era jornalista e chegou a cobrir esse evento. Tá? Então ele tem uma ligação muito forte com a literatura brasileira nesse momento. Tá? Nós temos a revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904. O presidente Rodrigo Alves, que presidiu o país de 1902 a 1906, ele tem como uma política modernizadora o saneamento. Por quê? A falta de tratamento de água e esgoto a céu aberto fazia com que as condições de higiene da população brasileira fossem péssimas. Então nós tínhamos muitas epidemias e doenças associadas a essa condição. Nós podemos ver pela imagem também muito fortes os cortiços, chamadas cortiços, casas onde viviam muitas pessoas dividindo cômodos em comum, pessoas com 5, 6 pessoas da mesma família dividindo o mesmo quarto, com áreas comunitárias que é utilizadas para lavar e secar os lençóis, as roupas. Algumas vezes a rua dos dois lados eram cortiços, em cima você pendurava os varais sobre a rua para secar as roupas. Então nós tínhamos uma condição sanitária muito aquém daquilo que era necessário, e pessoas com casebres, cortiços, que tinham infestações de pulgas, ratos e chagas e outras doenças, outros animais, que faziam com que a saúde não fosse bacana, a higiene não fosse legal. Então o que o Prudente de Moraes vai começar a fazer juntamente com a pessoa que era prefeito do Rio de Janeiro? Vai fazer uma desocupação das famílias do centro do Rio de Janeiro para modernizar o centro, derrubando cortiços, casebres, abrindo amplas avenidas, e vai iniciar também a questão das visitas dos agentes sanitários, buscando um novo conceito de urbanização e civilidade. Como assim? Uma reforma, principalmente no centro do Rio de Janeiro, com casas modernas, avenidas modernas, água e esgoto encanado, e uma condição assim de ter um acompanhamento dos agentes sanitários para melhorar a condição de vida e de saúde das pessoas, evitando aquelas epidemias sazonais de cólera, febre amarela, peste bubônica e outras que é muito fortes, que é muito crescendo na região, como a varíola também. Então nós temos essa luta contra essas doenças, essa reforma no Rio de Janeiro, principalmente, que vai ser muito forte. E nós vamos ter também Oswaldo Cruz, que vai ser o mestre sanitarista, que vai tomar as medidas de higiene para combater essas doenças. A febre amarela, a peste bubônica, varíola. E uma das medidas vai ser buscar formas de combater elas, tanto criando uma urbanização quanto a introdução da vacina. Então, em 1904, ele vai obrigar, a partir de medidas, a vacinação de todos os brasileiros contra a varíola. E isso foi um estopim, porque as pessoas não compreendiam o que seria essa vacinação. Então termos uma divisão de grupos que vão apoiar a vacinação, de grupos que vão ser opositores. Vai ser um caso de polícia mesmo, a polícia vai agir segurando as pessoas para ter a vacinação forçada, as pessoas vão ser retiradas de casa à força para tomar vacina, e isso eles não vão aceitar. As pessoas vão sair às ruas, vão entrar em combate, vão atacar médicos sanitaristas, e isso vai gerar uma série de conflitos, uma série de revoltas, que vai até ser controlado, vai ser chamado de revolta da vacina. E esse momento assim é importante porque não houve uma conscientização da população quanto aos benefícios da vacinação e o porquê que as pessoas estavam tomando. Elas eram forçadas sem saber bem o porquê.
a receber doses da vacina e sem ter uma explicação. Então, nós vamos ter um saldo de quase 100 mortos nesses conflitos na cidade do Rio de Janeiro. Depois que ele acaba tendo um controle, as pessoas vão começar a ser esclarecidas. Só que é um evento importante, porque marca o início de um processo que nós conhecemos hoje, que é importante, a vacinação. Nós temos também, no Rio de Janeiro, a revolta Chibata, em 1910. A revolta de Chibata se deve aos castigos físicos que eram impostos sobre os marinheiros. O Código Disciplinar da Marinha, ele previa uma série de penalidades conforme as faltas do marinheiro. Falta leve poderia ser uma prisão na solitária por 3 dias. Repetir essa falta leve por mais 6 dias. Faltas graves, 25 chibatadas. E a maioria desses marinheiros de baixo escalão, ele era associado com os ex-escravos, porque não conseguiam ter uma certa condição de vida, não conseguiam emprego, então eles iam para a Marinha. E essa formação deles na Marinha era motivo já de um certo preconceito que a gente tínhamos. Ainda vinham os castigos disciplinares. E, em 1910, 2 encouraçados, que eram navios muito importantes, nomeados São Paulo e Minas Gerais, eles vão ter os seus marinheiros rebelando, fazendo motim. Eles exigiam melhor remuneração, porque era muito baixa que eles recebiam, melhor alimentação, que eles consideravam má alimentação. Eles tinham uma carga horária muito exaustiva e castigos físicos eles não gostavam, por qualquer erro cometido. Então eles queriam mudanças dentro do Código Disciplinar da Marinha, eles queriam mudanças regulamentadas. Melhor remuneração, melhor alimentação, uma carga de horário condizente com outras marinhas mais modernas, e queriam o fim desses castigos. O líder foi João Cândido, que é chamado de Almirante Negro, e o governo Hermes Afonseca, o presidente Hermes Afonseca, ele vai fazer um acordo com os revoltosos. Pessoal, vamos acabar com os castigos físicos e vou dar anistia para os revoltosos. Os revoltosos, acreditando na palavra do Hermes Afonseca, cessam a revolta. Eles são traídos, não vão ter anistia, vão ser presos. E, como exemplo, João Cândido, ele é internado em um hospício, considerado louco. Por que ele vai ser internado? Ele vai ser muito espancado, vai ter uma certa violência contra os revoltosos, ele vai sofrer muita violência física, ele vai sofrer um dano, alguma coisa, vai causar algum dano que vai fazer com que ele seja internado no hospício. O cangaço. Nós já ouvimos falar dos cangaceiros, Lampião, Maria Bonita e outros. Esse movimento do cangaço, ele ocorre no final do século XIX até por volta de 1940. E ele se deve à opressão e à miséria que os sertanejos vivem, principalmente a opressão dos coronéis sobre eles. E o que eles vão fazer? Vai ser chamado de banditismo social, porque muitos desses cangaceiros vão ser bandos armados que vão roubar cidades e fazendas, e muitas das vezes eles vão repartir com aqueles mais necessitados. Então eles fazem uma violência contra os ricos e auxiliam aqueles que estão nas condições mais insalubres, muitos deles. Então eles têm uma construção ideológica dentro do banditismo social. Eles são bandidos, mas buscam luta social, carregar uma bandeira de melhora da condição de vida dos sertanejos. Nós temos alguns principais nomes no cangaço. Antônio Silvino, Virgulino Ferreira Silva, o Lampião, famoso Lampião, com Maria Bonita e seu bando, Corisco. Eles são muito representados na literatura de cordel do Nordeste e em muitos filmes de épocas. O Alto da Compadecida, por exemplo, tem o cangaceiro, então ele é muito representado, a figura do cangaceiro dentro da mentalidade, do ideológico do nordestino. E ele é importante porque ele representa uma luta contra desmandos, contra a opressão.
É crime que eles cometem? Sim, mas é uma forma de chamar a atenção para a condição social daqueles que estão ali. Nós temos aqui também o contestado, que foi uma disputa entre 1912 e 1916 entre Paraná e Santa Catarina. Tudo se deve devido à construção de uma ferrovia de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde nós vamos ter uma faixa de terra que vai ser transpassada, vai ser passada para a ferrovia, e isso vai gerar conflito entre os latifundiários, as empresas estrangeiras, o governo federal, que eram defensores do projeto da ferrovia, contra os camponeses pobres que tinham aquela faixa de domínio que estavam perdendo. O líder José Maria, o monge, ele vai ter um caráter messiânico, ele vai começar a pregar contra a república, contra os movimentos, de uma forma messiânica. E ele então vai ter essa conotação, tentando unir os camponeses contra os latifundiários, as empresas estrangeiras e o governo federal, só que eles são dizimados pelas forças legais do governo federal. Nós temos aproximadamente 10 mil mortos nesse conflito contestado. E nós temos também a greve geral de 1917. O surgimento das fábricas ali que nós temos no início da República são ainda incipientes, mas existem pequenas fábricas, não é um parque industrial, são fábricas isoladas, principalmente têxtil, que está surgindo. Essas fábricas vão ter o contexto da Primeira Guerra Mundial, que vai facilitar a expansão industrial brasileira, nesse momento, devido à Europa estar em guerra, os fornecedores europeus não estão atendendo o mercado brasileiro, então é necessário ter essas fábricas para atender esse mercado brasileiro. E como nós temos uma questão de péssimas condições do operariado, com baixos salários e altos jornais de trabalho, eles vão fazer uma greve geral, começando em São Paulo e se espalhando por outros estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros, contra essas questões econômicas, ou seja, baixos salários, contra as jornadas de trabalho exaustivas, e essas greves vão ter uma influência muito forte do socialismo e do anarquismo, principalmente devido aos imigrantes italianos que são ligados a partidos socialistas na Europa, que estão introduzindo a leitura de Marx, a leitura socialista, anarquista, que nós vamos observar dentro dos sindicatos dessas fábricas, que esses grevistas vão fazer parte. O governo vai repreender de forma muito forte, prendendo os líderes e deportando os imigrantes. Há esse fato de falar de que muitos empresários que eram donos das fábricas, eles pagavam a polícia para acabar com as greves, justamente por causa do prejuízo que eles tinham com um dia parado de produção. Nós temos aqui um movimento, em 1922, um movimento modernista, da Semana de Arte Moderna Brasileira. O que nós tínhamos na época? Nós tínhamos uma cópia, uma uma questão acadêmica, uma cópia, uma cultura que valorizava muito o europeu. Não tinha a preocupação em mostrar o brasileiro, uma preocupação de uma arte brasileira, genuinamente, da cultura nacional. Então eles vão fazer essa Semana de Arte Moderna, uma série de artistas, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vilas Boas, Tarcísio Amaral e outros vão se reunir em São Paulo, vão realizar essa semana buscando ir contra o elitismo da arte, que é uma cópia da Europa, contra a academia, buscando uma valorização da cultura nacional. Podemos ver pela própria obra Tarcísio Amaral, Abopuru era muito representativa, ela foge do padrão europeu em voga na época. Ela busca uma valorização então dessa cultura indígena, caipira, folclore nacional, da classe operária. Nós temos o tenentismo. Dentro do tenentismo, que foi um movimento político-militar dos jovens oficiais, ele vai ter início no governo de Epitácio Pessoa
e ele tinha como característica o ideal de salvação nacional, o elitismo, que eles queriam formar uma elite para governar esse país, e o nacionalismo econômico. Ele buscava o voto secreto, que era importante, uma justiça eleitoral condizente com o país republicano moderno, e ele queria a centralização dos poderes nas mãos do Estado. Então ele vai ter uma série de fatores que vai influenciar. Nós vamos ter o 18 Forte Copacabana em 1922, onde soldados do Forte Copacabana vão se rebelar contra as forças governistas. Nós vamos ter a Revolução de São Paulo de 1924, vai ser uma luta por mudanças, e a Coluna Prestes, em 1924-1927, que vai percorrer quase 15 mil quilômetros do Brasil, buscando pregar mudanças no nosso país. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Espero que essas revoltas elucidam a realização das atividades, o entendimento para nós. Ok? Até mais.